9 aspectos que podem explicar o caso de travamento de coluna do Wesley Safadão. Minha gente, o Wesley Safadão travou a coluna novamente e foi veiculado mais uma vez em suas redes sociais, até durante o show que ele estava fazendo nesse final de semana, que ele estava sofrendo com dores fortes na coluna, que dificultava até a respiração, quando ele tinha que cantar e o diafragma era acionado e ele sentia pegar muito lá atrás. Primeiro de tudo, salientar para você que é profissional da saúde ou que é um seguidor, um paciente, que eu, Caio, não avaliei o caso dele. Eu não tenho os dados do exame físico e da avaliação musculoesquelética do nosso ídolo, né, do nosso cantor. Mas a gente sempre aproveita quando alguma pessoa que está com grande visibilidade na mídia tem um travamento de coluna, ou tem uma condição dolorosa crônica, ou passou por uma cirurgia, ou está fazendo uma reabilitação, para clarear para a sociedade o que seria feito no caso dele, né, quando a gente está abordando o paciente. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente vai para a Globo, para a SBT, para essas grandes redes de televisão, os contatos que essas TVs fazem são com profissionais que geralmente abordam o paciente numa visão patoanatômica, onde para explicar a dor daquele paciente, esse profissional sempre tem que encontrar alguma lesão, alguma doença ou alguma inflamação, apenas 3 tópicos, não é mesmo? E a gente sabe hoje, de acordo com a literatura científica, que as dores crônicas, as crises de coluna, têm relação com mais de 7 dimensões da vida do indivíduo. Então hoje eu vou falar sobre esses 9 aspectos que podem explicar o caso do Wesley Safadão. O objetivo desse vídeo não é criticar o que ele está recebendo como tratamento, não é criticar a medicação ou o tipo de intervenção que o médico está fazendo nele, nem que o fisioterapeuta está fazendo nele. Reitero, o objetivo desse vídeo é apenas clarear para a comunidade científica, para a comunidade profissional, para a comunidade de pessoas que têm interesse em tratamento de coluna vertebral, o que a literatura científica mais recomenda para esses casos. Bom, primeiro tópico. Se você tem crise de coluna, existem alguns fatores que podem te tranquilizar em relação à gravidade do problema. A crise de coluna, por hérnia de disco, ela só é cirúrgica em 4% dos casos, segundo os estudos científicos. Isto é, 96% dos casos são tratáveis com fisioterapia, tratamento conservador, né? São tratáveis com fisioterapia, medicação e, em alguns casos, até psicoterapia, né? Terapia cognitivo-comportamental. Recorrência da crise. Se você já teve crise em alguma vez na vida, dor intensa com travamento de coluna e desvio do tronco, por exemplo, como é o caso do nosso cantor, você tem o maior fator de risco de todos para ter a crise de novo. Caio, como assim? Exatamente, o maior fator de risco para você ter uma crise na coluna, uma crise de coluna, é já ter tido uma crise antes. Isso derruba qualquer tratamento que tenha promessa de ser curativo, seja ele fisioterapêutico, psicológico, medicamentoso ou cirúrgico. O maior fator de risco para ter uma crise é já ter tido antes. Então, mesmo que você tenha feito fisioterapia, mesmo que você tenha tomado medicação, tomado corticoide, feito cirurgia, você está dentro do grupo de pessoas que mais tem risco de ter uma crise de novo. E aí, a sacada vem aí. O segundo tópico é o efeito nocebo. Quando ele postou as questões do caso dele nas redes sociais, ele mostrou alguns profissionais de saúde, né? E um deles estava explicando que ele precisava fortalecer a coluna, que a postura dele precisava ficar melhor. Enfim, várias explicações estruturais. E aí você que está me escutando aí agora, eu vou pegar a nossa coluna para explicar exatamente o que a mídia não explica para você. Ponto número 1. A estrutura não governa a função, ao contrário do que muitos profissionais dizem. Não é porque eu tenho uma hérnia de disco extrusa, aqui nesse pontinho vermelho, batendo no nervo que irradia dor para a perna, que irradia dor para a virilha, para testículo, ou para qualquer parte abaixo do seu corpo, abaixo da coluna, que eu vou ter dor. Se a gente pegar dados de ressonância magnética, a gente vai encontrar diversas pessoas que têm as mesmas alterações
e nunca tiveram dor na vida. Porque essas alterações dizem respeito ao nosso gesto de prática de atividade física, ao nosso gesto de trabalho, ao nosso estilo de vida. Por exemplo, se você é advogado, arquiteto, secretário, motorista, trabalha sentado prolongado, provavelmente se você passar dentro de um scan de ressonância, você vai encontrar alguma alteração. Então, as explicações, como por exemplo a respeito de postura, um viewpoint publicado na JOSPT, maior revista mundial de fisioterapia ortopédica do mundo, pleonasmo, né? Falei mundial e do mundo, mas enfim, desconsiderem. A maior revista científica do mundo na nossa área de fisioterapia ortopédica esportiva, o Bill Vicentino, ele publicou um viewpoint que mostrava que é tempo de repensar sobre esse aspecto postural. Essa galera que quer ficar elegante o tempo todo, fazendo RPG o tempo todo, fazendo ice stretching, fortalecendo a musculatura da coluna, quando a gente compara com indivíduos controles saudáveis que não têm dor, a galera que tem dor já tem atividade da musculatura do tronco muito exacerbada, ou seja, ao contrário do que muitas pessoas pensam sobre fortalecimento e postura, a gente tem que relaxar a musculatura e não ficar fortalecendo. Então esse é um mito que, inclusive, muitos profissionais da saúde renomados ainda acreditam e propagam. Isso precisa cair por terra, para que a pessoa que está sofrendo com a crise não fique muito hipervigilante. Então isso é um efeito nocebo. Terceiro tópico, bloqueios. Os bloqueios, eles são procedimentos realizados por ortopedistas, neurocirurgiões, médicos da dor, anestesiologistas, especialistas em medicina intervencionista em dor. E esses bloqueios, eles podem ser de diversos tipos. Bloqueio simpático, bloqueio venoso, bloqueio interlaminar, bloqueio transforaminal e epidural. O que é que a gente sabe hoje na literatura científica? Hoje a literatura científica recomenda até 3 bloqueios transforaminais na raiz do nervo afetada para julgar uma resposta positiva ou não do bloqueio. O que é que a gente vê na prática clínica? Não estou dizendo que foi o caso dele, tá, pessoal? Volta para o início do vídeo para fazer todos os disclaimers, todas as ressalvas que eu fiz nesse vídeo. O que é que a gente vê na literatura científica? O que é que a gente vê na prática clínica? A gente vê pacientes que, como primeira opção, vão para o bloqueio porque o plano de saúde liberou. E quando o plano de saúde libera, o paciente, meu Deus do céu, meu plano de saúde é muito bom, liberou o bloqueio. Tadinho. Só que não, né? Se eu tivesse um editor agora, a tela ia ficar toda preto e branco. Por que tadinho, pessoal? O paciente não tem obrigação de saber disso, mas o profissional de saúde tem. O bloqueio ele não deve ser a primeira opção para tratamento de coluna vertebral. O bloqueio é uma conduta emergencial que solicitamos quando o paciente não está respondendo ao tratamento conservador. E tratamento conservador não é infiltração de corticoide, não é infiltração de analgésico, não é utilizar medicação opioide. Tratamento conservador é fazer fisioterapia baseada em evidência científica, que tem pilares a serem respeitados nessa fisioterapia. Qual o tipo dessa fisioterapia? Não é o que eu vou falar depois desse bloqueio. O tipo dessa fisioterapia precisa dar sentido à dor do paciente, que é o que a gente chama de making sense of pain, onde a gente vai fazer uma linha do tempo da vida dele para entender, nos eventos de vida desencadeadores de estresse, o que tem acontecido que tem desequilibrado a balança de esforço-recompensa, por exemplo. Caio, que diabo você está falando? Olha só, se eu trabalho demais, e eu acredito que trabalho demais, e tenho pouco reconhecimento profissional, tenho pouco reconhecimento financeiro, minha balança de esforço-recompensa está desequilibrada. Se eu tô dentro de um relacionamento e eu julgo que eu me dou demais e eu não recebo reconhecimento à mesma proporção que eu me dou, eu tenho a balança de esforço-recompensa desequilibrada. Se na minha relação familiar eu sou o irmão que sou o provedor e cuido da família, cuido dos pais, cuido dos sobrinhos, e não me sinto respeitado, minha balança de esforço-recompensa está desequilibrada. Então, olha só quantos aspectos contextuais, circunstanciais da vida da pessoa a gente tem que levar em consideração para entender a percepção dela sobre o problema. E fatalmente, quando a gente faz a linha do tempo para buscar os eventos de vida desencadeadores de estresse, quase sempre bate o martelo com alguma coisa que aconteceu fora do comum e o paciente começou a travar. Porque a gente entende o travamento de coluna, crise de dor aguda, sem motivo específico, sem trauma, queda ou acidente para justificar uma fratura, né? Sem uma doença reumatológica para justificar uma inflamação, né? Sem uma queda da própria altura, enfim.
A gente entende esse processo como a incompetência intelecto-emocional de você lidar com os problemas da sua vida. E aí, pela incompetência intelecto-emocional, seu corpo começa a reagir com dor, entre muitas aspas, física. Porque não há essa diferenciação entre físico e emocional, está tudo em um só. Afinal, o emocional está na nossa mente, que está dentro do nosso cérebro, que está na nossa cabeça, portanto, é físico e neurobiológico. Tá entendendo onde eu quero chegar? O ser humano é indissociável, mais uma vez, pelo amor de Deus, pelo amor da Nossa Senhora dos Haters. Ninguém tá falando que é o caso dele aqui. A gente só tá viajando aqui em probabilidades, em plausibilidades biológicas que podem justificar o aparecimento de uma crise como essa. Voltando ainda para o bloqueio, aqueles 3 bloqueios transforaminais, o cara tá fazendo a fisioterapia baseada nesse Making Sense of Pain, o cara tá fazendo a exposição gradual aos movimentos que a coluna dele tá travada, e o cara tá fazendo a mudança de estilo de vida. No contexto dele, como é que será o sono dele com essa rotina de viagens, com essa rotina elétrica de shows noturnos? Ele vive em privação de sono. E o sono estabelece uma relação bidirecional com a dor, onde a seta do sono para a dor, a gente pode inferir que o sono causa dor. Das poucas coisas no mundo que a gente pode falar com firmeza que causam dores, o sono é uma delas. A maioria do que as pessoas pensam que causam dores, não causam dores, né? Pegar peso, abaixar, dobrar, fazer atividade de impacto, correr, fazer agachamento, enfim. Essas coisas não causam dores. Elas podem estar associadas, acontecendo ao mesmo tempo de um evento de dor. E quando eu entendo essa diferença entre uma coisa causar dor e uma coisa estar associada à dor, eu mudo meu game, eu mudo meu jogo, porque eu começo a enfrentar as coisas porque eu sei que aquilo ali não explica a minha dor. Então eu começo a melhorar minha autoeficácia, eu começo a melhorar meu encorajamento, eu começo a me expor aos movimentos que eu estou travado e a coluna vai ficando cada vez mais maleável, cada vez menos rígida, e você vai sentindo menos medo. E o processo começa a fazer muito sentido. Então, existem pacientes que, mesmo fazendo esse tipo de fisioterapia, com Making Sense of Pain, com exposição controlada, com mudança de estilo de vida, orientada por um profissional especializado na área de dor musculoesquelética, existem esses pacientes que não respondem a esse tipo de tratamento. E por não responder a esse tipo de tratamento, o que vai acontecer? Nós vamos ser os primeiros que vamos falar assim, ó. Olha, tá na hora de você visitar um anestesiologista. Eu vou te encaminhar para a doutora X, para a doutora Y, porque eu preciso que ele avalie a necessidade de medicação e bloqueio. Porque a fisioterapia precisa ser menos desconfortável. Eu tô vendo que você não está tolerando muito bem os exercícios que eu estou prescrevendo, entende? Então, nesse momento, eu preciso do médico no meu trabalho para tornar a fisioterapia confortável. E na nossa prática clínica, o que acontece? O paciente que vem como primeira opção de bloqueio, como disse anteriormente, já tentou bloqueio, às vezes ele tem o efeito do bloqueio, passa 3, 4 semanas sem dor nenhuma, porque o corticoide ele tem um efeito agudo e um efeito crônico, né? Tem algumas medicações baseadas em corticosteroides que ficam na circulação sanguínea por cerca de 3 semanas, às vezes até mais. Então o paciente, ele acha que está bem. E muitos médicos, olha, resolveu, só estava inflamado. E gente, essa é a maior bobagem que um profissional de saúde pode explicar para o paciente. Que a crise de dor na coluna vem por causa de uma inflamação. Às vezes pode até ter alguns marcadores inflamatórios, mas a inflamação ajuda o paciente a melhorar. Caio, pelo amor de Deus, que loucura é essa que você está me falando? Você está me falando que meu corpo inflamado me ajuda a melhorar? Sim. Existe um estudo sobre a ativação de neutrófilos em pacientes com dor lombar crônica, eu vou traduzir para você em bom português aqui agora. Quando a gente pega indivíduos com crise de dor lombar, divide em 2 grupos e manda um grupo para tomar anti-inflamatório e um grupo só toma analgésico, o grupo que tomou anti-inflamatório retarda a recuperação. E esse artigo sobre ativação de neutrófilos mostra simplesmente que a cascata inflamatória na fase inicial de uma crise de coluna é benéfica para liberar sinalização celular para o seu sistema imunológico, liberar por quimiotaxia macrófagos e diversas células de defesa para irem para onde, gente?
para irem para a área da hérnia, para a área que tá, a hérnia está extrusa, está comprimindo o nervo, e degradar aquele tecido que está sendo entendido pelo sistema imunológico como agente agressor. Faz sentido aí? Então eu preciso proteger o sistema inflamatório, que é o sistema inflamatório, né? Que é o sistema de defesa do meu corpo, para reparar aquele tecido. E eu preciso favorecer a história natural da dor na coluna, da crise de coluna. E Caio, qual que é essa história natural? Em até 6 semanas, mais de 60% dos casos vão resolver espontaneamente, sem o paciente fazer nada. Ah, Caio, mas Safadão não tem 6 semanas. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco no vídeo. Gente, pensa o seguinte, além dessa história de 6 semanas, uma crise, ela tem 72 horas a 10 dias para começar a entrar em remissão. Seu corpo começar a se organizar, e isso vai depender de vários fatores intrínsecos, genéticos que você tem, e fatores extrínsecos de comportamento e estilo de vida. Regulação do sono, controle de estresse, alimentação saudável, nível de atividade física e nível de exercício físico, que são coisas completamente diferentes. E hidratação. Finge que é água, tá? Não é água aqui não. Hidratação. Seu corpo é 70% água, seu disco mais de 70% água, e você não consegue bater a cota de água por dia para seu quilo, para seu peso corporal. Caio, como é que é o cálculo? Para cada 20 quilos de peso, 1 litro de água. Eu peso 100 quilos, eu tenho que beber 5 litros de água por dia. Entende? Você pesa 60, 3 litros. Você pesa 80, 4 litros. Você pesa 70, 3 litros e meio. Todos os dias. Há quanto tempo você não bate a sua cota de água individual? Você está em um estado que a gente chama de desidratação subclínica, gerando sobrecarga renal, desequilíbrio hidroeletrolítico. E para cada sobrecarga de órgão que você tem, para cada sobrecarga em um sistema renal, sistema imunológico, sistema neurológico, sistema cardiovascular, sistema endotelial, enfim, sistema hormonal, para cada nível, para cada problema que você tem em algum determinado sistema, o seu cérebro, ele precisa dar mais atenção para aquele sistema. E aí ele começa a ter que dividir a atenção entre controle da dor e regulação hídrica, por exemplo. Então você entende como todos esses fatores estão ajudando um paciente a estar em crise ou não? O próximo fator, eu já falei sobre os fatores de risco, né, que é você ter tido uma crise antes, é o maior fator de risco. Balança de esforço-recompensa desequilibrada é um dos grandes fatores de risco. Se você tem a percepção de sobrecarga no trabalho, se você não trabalha com o que gosta, se você está com muita responsabilidade, achando que você é responsável por muitas coisas que você talvez no seu pensamento não seja capaz de lidar ou não gostaria de estar lidando, você tem gatilhos para que seu cérebro aumente a atividade de detecção de ameaça, que a amígdala é responsável por isso, a estrutura do seu cérebro, fazendo com que você fique cada vez mais tenso e cada vez menos relaxado, propagando muita dor, né? Vamos falar sobre mais um aspecto desses 9, né? O fator social. Caio, como que é o fator social? Algum seguidor falou para mim, mas Caio, o Wesley não tem 6 semanas para esperar a história natural. É natural que ele procure qualquer profissional, e aí eu não estou dizendo aqui que ele está com quaisquer profissionais. Estou falando qualquer profissional para buscar um tratamento que seja imediato. Por mais que a gente saiba que não existe recurso que proporcione para nós profissionais prometermos isso. Fazermos essa promessa para o paciente. Você vai fazer isso, você vai melhorar muito rápido. Não existe evidência científica que prove que tem uma intervenção que faça o paciente melhorar rápido da crise. Tá? É Deus e a mãe natureza na causa. Então, é justificável que o fator social está influenciando muito na tomada de decisão deles, porque, por exemplo, pelo relato que ele postou na rede social, o neurocirurgião dele estava pousando no aeroporto de Teresina e eles fizeram contato em uma outra cidade, e aí ele veio para a cidade que o Wesley estava para dar o suporte para o Wesley, e ó como isso é legal, né? Porque realmente isso seria o cenário ideal. Enfim, e por que o fator social está interferindo muito? Porque, pessoal, um show de Wesley Safadão, não sei o cachê pro show dele, 400, 500, 600 mil, 1 milhão,
O quanto esse 1 milhão que vai para a empresa de Wesley Safadão não movimenta de empregos para a banda, para as famílias das bandas, para logística da cidade que o evento vai acontecer, o quanto não movimenta o comércio, quantas famílias não dependem de produção de eventos, produção musical. Então o fator social aumenta a percepção de responsabilidade para que ele faça o máximo possível para não desmarcar o show. Mas o grande lance é, se realmente para buscar tratar, ó a reflexão, tá? Reflexão pesada até. Se para buscar tratar um expoente da música brasileira ou qualquer outro famoso que tem uma agenda de compromissos, por exemplo, eu atendi um paciente que faltava 3 dias para uma viagem para Nova York para fechar um contrato milionário para a empresa dele e ele estava travado. Então, o que é que a gente fez? Medidas paliativas para ele viajar menos desconfortável, mas deixando claro para ele que não era isso que ia resolver o problema dele. Alinhando a expectativa dele que em 3 dias não dava pra gente fazer muita coisa, que a gente tinha que esperar a história natural. Se para tratar uma pessoa dessa, eu preciso esquecer que antes de ser cantor, ele é o homem, o Wesley Safadão, ou ele é o ser humano que está precisando ter integridade biológica, integridade física para ter saúde, para talvez ter que dar 2, 3, 4 passos atrás e desmarcar 2 semanas de show, 3 semanas, 1 mês de show, para depois voltar cada vez mais saudável, talvez com a carga horária reduzida de trabalho, para que a gente consiga potencializar a higiene do sono dele. Talvez, não sei, não avaliei ele, são só probabilidades. Se eu preciso esquecer que ele é um ser humano para dar tratamentos imediatos que serão paliativos para ele, que irão mascarar o sintoma, e a gente precisa fazer uma grande reflexão sobre isso, né? É claro que existe o ponto positivo da balança. Pode ser que em uma intervenção como essa de bloqueio, ele tenha conforto, faça os shows e dê tempo para a história natural agir. Gente, mais uma vez é uma probabilidade, não é isso que a gente vê acontecer. A gente vê pacientes entrando por essa porta o tempo todo e olha, eu tenho uma rede de alunos gigantesca, mais de 400 alunos ao redor do país, que tem praticamente a mesma experiência do que eu, pessoal que toma bloqueio, abandona a fisioterapia, acha que melhorou, quando volta, a crise está pior, o problema está cada vez mais frequente, está batendo em emergência várias vezes no dia. Então a gente sabe que existem os dois lados, né? A gente tem que ter muito bom senso para isso. Cara, próximo fator, visão entre fisioterapeuta e ortopedista, visão entre fisioterapeuta e neurocirurgião. O bom fisioterapeuta, que está atualizado cientificamente, enxerga o contexto e todas essas variáveis de estilo de vida, de esfera profissional, de esfera familiar. O bom médico, ele também vê isso. Só que, infelizmente, 95% dos profissionais não têm letramento científico para entender o que é um artigo científico bom e o que é um artigo científico ruim. Às vezes a pessoa acha, eu vou aprender inglês que eu vou dominar os artigos. Não é bem assim. Você tem que entender de metodologia de pesquisa para fazer o crivo, para saber se os artigos são bons e são de implementação imediata na prática clínica ou não. Pode estar ficando muito confuso para você nessa altura do vídeo, mas eu quero esclarecer até para você que é leigo, que vamos supor que a gente tem 1000 artigos aqui. Desses 1000 artigos, 800 são spin, ou seja, o resumo bom, mas quando você vai ler a metodologia, quando você vai ler os resultados daquele artigo, o artigo é ruim. O resumo foi só uma extrapolação do autor para que o artigo dele tenha mais citações, talvez. Tá? Então, apenas 200 prestam e poucos profissionais têm o letramento científico para identificar esses 20% dos artigos científicos publicados mundialmente que são bons. Então a gente começa a entender que é muito difícil encontrar um profissional que tenha essa visão. E a gente começa a reconhecer o valor desse profissional quando a gente encontra. E aí a gente está disposto a realmente investir em saúde para ter acesso a um profissional como esse. Você vê, Wesley Safadão, Neymar, Mayra Card, Bruno Perini, que são pessoas que têm visibilidade mundial e são milionários, alguns até bilionários. O fato deles terem dinheiro não garante que eles recebam os melhores cuidados baseados em evidência científica. Então imagina você que não tem acesso financeiro para buscar um profissional de saúde. Né? Então o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa refletir sobre isso. Então as visões entre profissionais muitas vezes são diferentes. Imagina que você chega aqui e eu falo para você relaxar a postura, relaxar a musculatura, que não tem que fortalecer nada da coluna, que não tem que ficar com a postura ereta, elegante. Você fica
Ô, Caio, eu investi X mil reais para ir em São Paulo, no melhor hospital do Brasil, com o melhor neurocirurgião do Brasil, e o cara me falou para eu consertar minha postura, fazer RPG, fortalecer meu core, e agora eu tô vindo para você e você tá me dizendo o contrário? Quem é você, Caio? Eu já fui em 5 neurocirurgiões, em 3 ortopedistas, quem é você para me dizer o contrário? E aí a gente nem entra em discussão com esse paciente, né? Porque, na real, quem estuda isso é o fisioterapeuta, não é o médico. Independente de qual tipo de especialidade o médico tiver, independente de qual centro de referência o médico tiver alocado para atender seus pacientes. Então, o fato do médico ser de São Paulo, do médico ser dos Estados Unidos, não garante que a abordagem dele seja biopsicossocial. Às vezes a abordagem desse médico, por mais caro que ele pareça ser, às vezes o cara paga 10 mil reais numa consulta médica e recebe um bocado de intervenção que não tem prova científica, um bocado de fórmula, um bocado de remédio que não tem evidência científica que funciona para aquele caso. Enfim, infelizmente a maioria dos pacientes precisa sofrer dentro do sistema para depois reconhecer alguns profissionais que passaram na vida dele, né? E agora uma ressalva principal para esse vídeo, tá? Eu falei muito de análise de contexto, eu falei muito sobre estilo de vida, mas eu quero clarear para você aqui que o que o Wesley Safadão mostra na rede social é apenas um recorte da vida dele. E que nós, por mais que desejamos, por mais que a gente deseje educar a sociedade aproveitando um fator midiático muito grande para que as pessoas tenham mais consciência sobre o que fazer em crise de coluna, nada garante que o Wesley esteja recebendo um tratamento que é correto para a sua condição ou um tratamento que é incorreto para a sua condição. Ele mostrou lá o fisioterapeuta fazendo uma manobra de Mulligan no quadril dele, mostrou o fisioterapeuta fazendo uma manobra de mobilização de raízes nervosas ali na lombar dele, mas nada garante que as outras intervenções, o cara está fazendo 3 sessões por dia aproximadamente, que as outras intervenções não sejam as corretas ou sejam as corretas. Então a gente não pode julgar o profissional que está com ele, nem o médico que está com ele, nem a escolha dele. Mais uma vez eu reitero, o caráter desse vídeo aqui é apenas educacional. Nós não temos os dados da avaliação dele, só os profissionais que estão com ele. O que a gente sabe é que essa crise de coluna que gera o desvio do tronco, ela pode ter diversas manifestações. Por exemplo, se eu desviei meu tronco para a esquerda e minha dor está mais do lado direito, esse desvio chama-se lateral shift contralateral e tem um fator prognóstico muito bom. Ele vai evoluir bem, independente de qualquer tratamento. Ele vai até se autocorrigir. Se ele está desviado para o lado esquerdo e a dor também é para o lado esquerdo, ou quiçá desce na perna, não sei se ele tem dor na perna, o prognóstico dele não é bom, não é favorável. Existem casos que melhoram, mas existem casos que não melhoram nem com fisioterapia, nem com medicação, nem com bloqueio e tem que operar para tirar o fator de compressão da hernia de disco. Essa postura aqui é uma postura de defesa para manter o paciente com o mínimo de dor possível. Ele está afastando, ele está afastando a pressão na raiz do nervo, percebe? Quando o tronco inclina aqui é para abrir espaço no forame vertebral para aliviar a pressão do nervo. Então é uma postura de defesa que às vezes quando a gente tenta corrigir agrava ainda mais o paciente. Às vezes a gente precisa deixar o paciente com analgésicos simples durante essa fase que ele está com a postura irritativa, com a postura antálgica, né, aliviadora, para evitar que isso seja irritativo para a raiz nervosa, para esperar a história natural começar a aliviar a pressão do disco, tá? E aí ele começar a se autocorrigir. Às vezes intervir nesses casos até agrava o paciente, a gente precisa ter senso, principalmente na avaliação, para entender isso. Mas independente se o lateral shift dele é contralateral com fator prognóstico positivo ou ipsilateral com fator prognóstico ruim, o diagnóstico dele na fisioterapia pode ser completamente diferente. Por exemplo, Caio, mas ele tem hérnia de disco, o médico já falou. Caio, mas ele já passou por cirurgia. E a gente vai falar sobre isso agora. É importante você entender que mesmo um paciente com hérnia de disco, ele pode ter 18 diagnósticos diferentes na fisioterapia. Por exemplo, se ele está com hérnia de disco e lateral shift esquerdo, ele pode ter um bloqueio de movimento por uma obstrução mecânica, ele pode ter uma radiculopatia, uma doença do sistema nervoso
uma doença do sistema nervoso que gera pressão na raiz do nervo e transmite a dor para a perna, que não parece ser o caso. Esse cara ainda pode ter um diagnóstico inconclusivo, né? A dor dele pode ser nociceptiva química por manutenção tissular, a dor dele pode ser neuropática, a dor dele pode ser mista, neuropática e nociplástica verdadeira ou aumentada. Você entende quanto, assim, a respeito de diagnóstico fisioterapêutico e a respeito de mecanismo neurofisiológico de dor crônica, o cara pode ter diversas apresentações clínicas diferentes, mesmo que a ressonância mostre ali a hérnia. Então, o fisioterapeuta que está com ele, ele precisa investigar tudo isso para saber qual é o melhor tratamento para o caso dele. E se a gente precisa respeitar ou não esse fator social, que a gente discutiu tanto nesse vídeo. Será que é válido realmente ficar mascarando sintoma para o cara cumprir a agenda de show, não encerrar alguns contratos para visar a integridade biológica dele, a integridade física dele, e realmente cuidar como ele deveria ser cuidado? Ou não, realmente o próprio paciente, o próprio cantor não está disposto a isso, está ciente dos riscos e deseja ter essa abordagem terapêutica paliativa. São coisas que nós que estamos falando sem saber, sem avaliar, não podemos determinar, entende? Quantas variáveis tem aí? Sobre a cirurgia, pessoal, ó que louco. A cirurgia de coluna, para uma dor que passou de 3 meses, tem estudo que mostra 54% de eficiência. O que quer dizer isso? De praticamente cada 2 que opera tem dor, continua com dor. Existe um estudo do Ian Harris, que eu cito sempre aqui, o Surgery, The Question of Evidence, onde ele fez uma análise de prontuários, salvo engano, em 3 hospitais norte-americanos ou australianos, não lembro agora, analisando 6.874 cirurgias e apenas 14% tinham evidência científica de que funcionavam. E não era só cirurgia de coluna não, cirurgia de ombro, cirurgia de joelho, cirurgia de quadril, cirurgia de coluna, né? 14% apenas funcionaram, então existe uma prescrição extremamente excessiva, extremamente incorreta de procedimentos cirúrgicos que levam o paciente a apresentar a síndrome de falha cirúrgica, que é aquele paciente que mesmo operado da região que o médico disse que estava com problema e que disseram para ele que era só tirar esse problema que ele ia melhorar, e o cara continua com dor. Então a dor envolve múltiplas dimensões. E assim, a gente torce para que ele melhore o mais rápido possível, porque a gente quer ver ele brilhando nos shows, a gente sabe a dimensão de quantos empregos um evento dele gera, de quanto a população precisa desse aspecto econômico que envolve a produção cultural, né, no Brasil, que é muito forte. A gente deseja que ele melhore prontamente. Mas a gente deseja também que você que está de fora, analisando a parada sem saber o que é que está acontecendo, tenha claro na sua mente as diversas possibilidades terapêuticas e qual é a linha científica que o paciente precisa seguir. Ou é fisioterapia baseada em evidência, fazer 3 a 6 meses de fisioterapia, chegou na 6ª, na 8ª semana, não está respondendo, bloqueio, até 3 bloqueios com intervalo de 15 dias entre eles, fazendo a fisioterapia para que ela se torne cada vez menos desconfortável, e só se mesmo assim, com medicação, bloqueio, fisioterapia baseada em evidência e às vezes até terapia cognitivo-comportamental com psicólogo, o paciente não melhorar, aí sim esse cara é candidato à cirurgia porque ele está refratário aos tratamentos conservadores. E ainda assim a gente não pode pensar que a cirurgia é a última instância de tratamento para uma crise dessa, com desvio do tronco. Muitas vezes uma crise dessa com desvio de tronco é melhorada com a própria autocorreção do terapeuta. O terapeuta fazendo sua autocorreção, ele está torto para cá, ele começa a fazer sua autocorreção em pé, não melhorou, a gente começa a fazer estratégias deitado para ele fazer autocorreção, deita e roda o joelho para o lado, mantém 3 minutos, 3 a 5 vezes no dia. Não melhorou, o quadro não é mecânico, o quadro pode ser de uma radiculopatia, dor neuropática, precisa de medicação, talvez um antidepressivo de ação dual, de ação tricíclica, e aí o médico assistente tem que estar junto com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que estar trabalhando em contingência, os exercícios precisam ser ativos, quase nada passivo,
Se for fazer passivo, é só no início do tratamento para modular a dor, expor o paciente ao exercício, porque automaticamente quando o paciente desvia o tronco, o paciente começa a não jogar o peso do corpo em uma das pernas e começa a ter uma alteração na descarga do peso, começa a ter um comportamento mal adaptativo e começa a descondicionar a musculatura do membro inferior. E aí, readequar e reequilibrar essa musculatura do membro inferior é fundamental para esses processos terapêuticos. Caio, um caso desse fica com você quanto tempo? Depende. Se ele for um simples bloqueio de movimento, ele fica comigo 3 meses. Se ele for uma radiculopatia, ele fica comigo 1 ano. Se ele for um quadro inconclusivo, ele fica comigo 2 anos. Se ele for uma síndrome dolorosa crônica, ele fica comigo 6 meses. Então, tudo depende do diagnóstico que eu, enquanto fisioterapeuta, dou para o paciente. E reitero, isso é completamente diferente do diagnóstico médico. Não é melhor, não é pior. Apenas diferente, pessoal. Então, o diagnóstico médico vai ajudar tipo de medicação, tipo de acesso à cirurgia, tipo de bloqueio. O diagnóstico fisioterapêutico vai ajudar controle da dor e recuperação da função. Beleza? Então desejamos sorte ao nosso ídolo. Eu espero não ter esquecido de nada que eu tinha que falar assim sobre esses aspectos. Hoje eu falei sobre 9 aspectos que podem explicar a crise com desvio do tronco do exocefalão. Falamos sobre a crise propriamente dita e recorrência. Falamos sobre efeito nocebo, que é quando o paciente recebe uma crença, recebe informação totalmente estrutural para explicar o problema dele, e aí ele começa a perder a autoeficácia no seu próprio corpo, começa a ficar desencorajado, desesperançoso, com medo do movimento, e isso reforça todo o ciclo vicioso de dor. Falamos sobre os bloqueios, falamos sobre o tipo de fisioterapia que funciona para esses casos, falamos sobre os fatores de risco, falamos sobre a síndrome de falha cirúrgica, falamos sobre os fatores sociais e os empregos gerados pelo contexto dele, né? Falamos sobre as visões de fisioterapeuta e neurocirurgião, fisioterapeuta e ortopedista, fisioterapeuta e médico da dor. Falamos sobre o contexto ser mostrado apenas o que a pessoa que está na rede social quer, que aquilo é apenas um recorte da mídia. E reitero aqui nesse vídeo, o objetivo do vídeo não é criticar nada que está sendo feito com o nosso cantor, desejo melhoras, não é criticar nem o médico, nem o profissional que assessora um cantor, né? Com certeza eles têm dados muito mais fidedignos do que a nossa análise de um recorte de rede social, mas o objetivo desse vídeo é só esclarecer para a sociedade que nesses casos, nem que você tenha dinheiro, às vezes você está recebendo o melhor tratamento possível para aquela condição. Ter dinheiro não garante isso. Acesso a uma boa qualidade de saúde. É esclarecer para a população que existe uma linha para ser abordada nesses casos, que nem tudo é cirurgia e que realmente, mesmo fazendo cirurgia, você pode continuar com dor, mas de qualquer sorte existe tratamento para isso. Eu espero que você tenha entendido o teor desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Esse vídeo vai ficar aqui no meu feed do Instagram, no YouTube, vai subir para o Spotify como áudio para você ouvir enquanto estiver treinando. Enfim, eu espero ter ajudado. Para mais informações, caixinha de perguntas nos meus stories lá no Instagram, tá? Tudo tá aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, movimento é vida.